já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e Torna um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Boa noite, amados, queridos, amigos, irmãos, parentes. Vamos estar continuando a nossa meditação, falando sobre as feridas emocionais, e hoje nós vamos falar sobre a expectativa bíblica, sobre as feridas emocionais, as doenças psicossomáticas. Esses dias, de muitas aflições, muitas dores, muitas lutas. E vamos ver aí que tem sim alguém que se importa, alguém que tem uma solução para todos os nossos problemas. Como esse louvor falou, lembra que você não podemos esquecer. O nosso nome está gravado nas mãos do Senhor. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. E esse é o Senhor, teu Deus, o meu Deus. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. O Senhor não muda os planos que tem para nós, apesar dos nossos pecados nos afastar muitas vezes da presença do Senhor, mas Ele não muda os seus propósitos. Ele ainda é o mesmo Deus. A sua glória, Israel, e que o amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que operou milagres no passado, é o mesmo que ainda opera hoje. Nós vamos estar iniciando aqui nossa pequena meditação, reflexão. Vou estar lendo aqui para vocês, lá no Salmo 32, que diz assim, a partir do versículo 1, tá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos.
e todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aqui é a bem-aventurança do que recebe perdão, e nós todos os dias temos que pedir perdão, todos os dias temos que pedir perdão a Deus, todos os dias temos que rever como foi o nosso dia, às vezes até mesmo pedir perdão a alguém, né? Porque como o nosso Pai irá nos perdoar se nós não perdoamos a quem está à nossa volta. Essa semana, assistindo um filme, e esse filme falava sobre uma situação, e uma amiga falou pro amigo que era médico, porque há 35 anos ele não falava com os pais, porque quando ele casou, por ele ser branco e ter casado com uma negra, a família dele cortou os laços, né? Porque questão racial, né? E aquilo ali, ele ficou 35 anos sem falar com a sua mãe. O seu pai faleceu, ele não liberou perdão. E aí, quando essa amiga conversando com ele falando, né, que a mãe não viu a filha, a neta, e aí essa amiga falou assim, alguém tem que dar o primeiro passo, porque se ninguém der o primeiro passo, isso nunca vai acabar, sempre vai ficando assim, passando tempo, sem haver um perdão. Alguém tem que ceder, né? E ele ouviu essa palavra dessa amiga e procurou a mãe. Então, assim, há situações que alguém tem que dar o primeiro passo. E com Deus também, nós temos que dar o primeiro passo também, porque a Bíblia, o Senhor Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, assim, o Senhor Jesus, ele não invade o nosso coração, ele não nos obriga a aceitar e a viver como ele quer. Ele bate a porta, espera com que nós abrimos essa porta para que ele entre. Então, quem tem que dar o primeiro passo? Somos nós. Cristo já deu o seu sacrifício por nós na cruz. Ele morreu na cruz por cada um de nós, mas ele não obrigou. Nós temos aí que dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo só depende de nós. De repente, você, nessa noite, está pensando em algo, passando por algo, situações familiares, situações de vários os sentidos, determinadas amarguras, determinadas marcas, determinadas dores, determinados ressentimentos, que te fazem até duvidar que Deus está no controle da tua vida. Então, dê o primeiro passo. E esse louvor aqui que eu vou estar cantando fala de renovo. Renovo. Nós precisamos de um renovo todos os dias. Nós precisamos ser renovados todos os dias. O Senhor nos dá a possibilidade de vida todas as manhãs, porque a misericórdia dele está estendida a todos nós. Então, nesse momento, ore do seu jeito. Orar é falar com Deus. Assim como eu estou falando com você, você também fala. E fale como uma conversa sobre tudo aquilo que você precisa falar. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser guiado por tua direção.
ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Não venha aqui só para um milagre, venha para receber Cristo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui apenas de milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter o brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir por um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Nós não temos que buscar a Deus só nos momentos difíceis, querendo um milagre. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é, buscar a Ele pelo que Ele merece ser adorado e exaltado. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus só em momentos difíceis, querendo a realização de um milagre naquele momento. Não, nós temos que buscar a Deus para sentir Ele de novo. Você sabe que se você buscar, você vai conseguir sentir a presença de Deus. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Então, o que nós aprendemos com isso? Devemos pedir, buscar, nós devemos bater, porque Ele irá se abrir. Muitas das vezes nós achamos que não, Deus sabe todas as coisas, Deus é onipresente, onipotente. Sim, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Então Ele manda nós pedirmos. E o que você precisa pedir nessa noite? Não pensa nada material, não pense em nada material. Não pensa nada da sua saúde também, está doente, sim, não peça. Peça para você sentir a presença de Deus. Para você ver a direção de Deus, o que Ele quer da sua vida. Aproxime-se a Deus e Ele aproximará de vós. Chegue até Ele com o coração aberto, com o coração contrito, né? E aí Ele irá chegar até você. Nós temos meditado aí, começamos na semana passada a meditar sobre as feridas emocionais. Por que me despertou isso? Quem fez Enem aí, o tema da redação do Enem puxava para essa questão das doenças emocionais e o reflexo que isso deixa na família. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia mostra que muitas vezes as marcas emocionais vêm do passado, vêm de uma falta. Eu tenho falado sobre isso direto, tenho ouvido vários pregadores, vários estudos de pregadores e até de alguns médicos falando que muita cura vem do perdão. Muitas pessoas hoje estão doentes por falta de perdão. E muitas pessoas às vezes não querem tocar no assunto porque se acham bem resolvida nessa situação. E não. Às vezes o não tocar no assunto, não liberar perdão é como uma fuga, porque não, se eu tocar no assunto e falar sobre isso é como se eu estivesse concordando com a outra pessoa. E aí prefere deixar
o assunto de lado, prefere não falar, prefere guardar para si só, e ali naquele guardar para si geram as doenças, como eu li aqui. Confessei os meus pecados. O que é confessar os nossos pecados? Todos nós temos pecados, todos nós pecamos de várias maneiras, mas nós sempre jogamos a situação para o outro. Nós sempre falamos para o outro. Nós sempre achamos que o outro que precisa, não eu. Né? Como eu falei no início do filme que eu assisti, que a pessoa falou, alguém tem que dar o primeiro passo para que seja encerrada essa situação. Alguém tem que se lançar, né? E aí nós vemos várias situações que nós trazemos para o nosso corpo, várias situações que nós trazemos para nós mesmos, né? E aí nós vemos aqui a situação de várias coisas que nós mesmos atraímos para nós por sermos desobedientes. No Salmo 147, vou começar lendo aqui. Não é uma pregação, tá? É um estudo detalhado da palavra, para que nós possamos refletir, rever a palavra, porque a Bíblia diz que é a palavra que liberta. Então nós vamos ler a palavra, porque é a palavra que liberta. Salmo 147, 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pesa a ferida. 4. Conta o número das estrelas, chama-se toda pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, é muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios da terra. Neste salmo, Deus é louvado por edificar e proteger o seu povo. O conhecimento acerca das obras maravilhosas de Deus nos leva a louvá-lo. E quando fala que sara os de coração quebrantado, nós temos que ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Nós temos que rever as coisas que a nossa ira, assim, né, como as doenças do corpo, ela se estende enquanto estamos nessa habitação terrena. Sim, as doenças do corpo virão enquanto estivermos nesse corpo terreno, mas as feridas também podem ser abertas na alma enquanto estamos aqui também. E essas feridas da alma nos limitar, porque, como eu falei, a gente sempre vê e fala que é o outro. A gente sempre coloca, porque fez isso, porque fez aquilo, porque ele gerou isso, porque falou isso para mim, porque fez isso. E aí fica aquele roda-moinho e aquele lixo embaixo guardado, né? Lá em Provérbios também diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele que provém a vida. Esse coração é o nosso coração, tem que ser guardado das mágoas, guardado das nossas iras, guardado porque nós pensamos, depois começamos a processar e começamos a sofrer pelo aquilo que nós pensamos. Nós não começamos a sofrer antes de pensar. Todo o problema está aqui. Por que hoje vemos muitas pessoas com a mente doente? Porque começa a martelar, começa a ruminar. Daqui a pouco aquilo que começou a ruminar de pensamentos, de coisa, começa a fazer o coração palpitar, o coração acelerar,
até mesmo as ansiedades, as mágoas, tudo, junta tudo, né? Eu li um texto esses dias e eu não trouxe meu outro caderno aqui, que fala que a ansiedade traz males para o corpo. Olha como que a Bíblia é sábia. E realmente a ansiedade traz males para o corpo. Nós estamos vendo aí tantas síndromes acontecendo, e se você for pegar lá para ver, começou com uma simples ansiedade. E dali foi crescendo. Nós estamos vendo aí tanto índice depressivo, a depressão mata, sim. Porque a pessoa depressiva, ela quer se isolar. Muitas das vezes ela quer se paralisar pelo que ela ouviu, pelo que fizeram com ela, e ela não tem coragem de abrir a boca para se defender ou para falar, e aí aquilo fica só na mente e vai paralisando todo o corpo. Isso é comprovado medicinalmente. Alguns médicos já têm chegado à conclusão que a depressão, alguns tipos de câncer, não todos, né? Porque tem doenças que é permitido por Deus para a glória dele. Quando é algo permitido por Deus para a glória dele, aquele servo, ele passa pelaquela enfermidade com um brilho, pela certeza que ele tem para onde ele vai. Há um tempo atrás, nós conhecemos um senhor numa igreja lá em São Gonçalo, em Vista Alegre, e esse senhor teve um câncer. Pela idade dele, pelo tempo, o câncer se espalhou. E eu lembro que muitas das vezes, quando o pastor ia, os presbíteros iam visitá-lo, meu esposo já chegou aí uma vez, eu não fui, estou falando pelo relato que eu soube do meu esposo. E às vezes as pessoas iam visitar sem saber o que falar, né, para aquele irmão tão debilitado, tão acamado, né, já não tinha jeito para medicina, então ficavam pensando que palavra falar, qual palavra de conforto falar para ele, para a família. E quem falava e confortava e pregava os que iam visitar era aquele senhor na cama, porque ele tinha tanta certeza que mesmo o corpo dele sofrendo, ele sabia o que Deus tinha planejado para ele. Então ele mostrava que ele sofria sim algumas dores, as coisas da doença, mas não sofria por estar doente. E aí o que aconteceu? Toda a sua família foi aproximada de Cristo através daquilo ali, de ver a fé, a grandeza daquele homem. Então, assim, não que Deus precise fazer alguém sofrer para converter o outro, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas serviu para despertar. Então, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios. Nós vemos aí a história de Jó, né? Já imaginou, vocês já leram a história de Jó detalhadamente, como aquele homem sofreu? O primeiro perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, mas ainda não tinha perdido a saúde. O inimigo incomodado foi lá e pediu a Deus para tocar na saúde. Por quê? Muitas vezes nós damos direitos e poderes ao inimigo, mas ele só tem poder de fazer algo, de tocar na vida de um servo com a permissão de Deus. Porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. O inimigo, até nisso, nas suas artimanhas, que ele quer atingir totalmente o servo, ele tem que ter a permissão de Deus. E Deus permitiu fazer ele com Jó, porque Deus sabia da fé de Jó, da integridade de Jó. E do início ao fim, Jó jamais murmurou por aquilo. E nós, às vezes, por muito menos murmuramos, reclamamos, né? Então, nós precisamos rever a nossa vida, rever o nosso propósito, rever a nossa fé. Mais uma vez, eu não estou falando aqui de igrejas, tanto que eu não estou usando Face nem página de igreja,
Eu não estou usando aqui denominações, porque eu estou falando de Deus, fé em Deus, compromisso com Deus, entrega com Deus. Porque a partir do momento que você é alcançado, que você é tocado por Deus, você é alcançado por Ele, e Ele te reveste e faz um novo homem, aí sim você vai ter o despertamento e interesse de servir a Deus e aos outros, aí sim, participando de uma igreja. Porque hoje muitos falam que não precisamos de igreja, mas lá em Hebreus e alguns textos do Novo Testamento fala para não deixarmos de congregar, não deixarmos de participar, praticar a comunhão. E onde nós praticamos a comunhão? Estando junto. Aqui eu estou falando com vocês, mas a gente está praticando a comunhão. Eu não estou olhando vocês olho no olho. Eu não estou vendo aí como que está a aparência de vocês, porque o olhar, o olho no olho, olhar, a gente percebe como a pessoa está, como o coração está, se aquela pessoa está cabisbaixa, se está triste, abatida. Eu pelo menos observo, percebo isso, que eu aprendi isso. E às vezes o falar, o convidar, o olhar o olho no olho, e perguntar para o outro, como você está? Você está bem? E alguns ainda mentem, sim, eu estou bem, mas não. Você olha lá no fundo do olho. Se eu perguntar agora aqui a quem está assistindo, vocês aí poderiam até me responder, como vocês estão? Vocês estão bem? Creio que todas vocês vão dizer que sim, que estão bem. Está viva, comeu, bebeu, sim, está bem. Visualmente, mas e dentro? Como que está a tua alma? Como que está o teu coração? Como que você está se sentindo? O que você tem pensado nos últimos dias? O que às vezes tem feito você refletir? O que às vezes tem feito você fugir? Muitas vezes tem pessoas que se envolvem em tantas atividades, tantas coisas que é para fugir de determinada situação, para não resolver determinada situação. Então, se eu perguntasse aqui, eu creio que vocês vão dizer que estão bem. E eu vou acreditar, porque eu não estou vendo vocês visualmente, né? Ao vivo, como vocês estão me vendo. Né? Vocês estão me vendo ao vivo, mas eu não estou vendo vocês. Então assim, e às vezes, muitas das vezes, não é feio dizer que não está bem, porque nós não somos super mulheres, nós não somos super homens. E muitos às vezes preferem dizer assim, não, tá tudo bem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, não, eu prefiro dizer que tá tudo bem porque eu não quero ficar falando que tá mal para ficar pior ainda. Não, não está bem por quê? Às vezes você não quer nem falar o porquê que não está bem. Isso aí é um direito seu. Mas de ser sincero e honesto, falar, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso conversar, hoje eu preciso falar, hoje eu preciso chorar. O choro às vezes é necessário, libera muitos sentimentos. E muitos têm vergonha de chorar, de falar. E aí é como a gente fala um ditado, engole sapo. Nem sei como seria na realidade engolir um sapo, mas imagina, um sapo é um bicho que não é pequeno. Então aquilo deve ficar... É o que acontece com muitos sentimentos. Engolimos o sapo e ele não desce, ele fica indo e voltando, indo e voltando. Então nós precisamos... Eu já falei aqui e falo várias vezes, eu sou uma das pessoas que mais tinha dificuldade de chorar na frente das pessoas. Sempre tive essa dificuldade porque eu achava que chorar era mostrar fraqueza. Era mostrar que eu estava ali, não sei, isso veio desde criança, porque eu não chorava à toa na frente de todo mundo. E cresci com isso. E depois que meus filhos foram nascendo, Deus foi me ensinar. Mas Deus me ensinou mais no meu segundo filho. Que ele nasceu,
ficou, né, na UTI, mas eu não conseguia chorar. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia falar, eu não conseguia orar. O período que ele ficou na UTI, eu não conseguia expressar nada. E nem orar eu conseguia, nem ler a Bíblia, nem cantar, porque eu, desde de nova sempre cantei, louvei na igreja. Nem cantar eu conseguia. E aí lembro de um dia que eu fui ao hospital e a médica falou que não tinha jeito mais, depois de 7 dias. A médica falou que não tinha jeito mais, que tudo que possível foi feito e que ali tinha 24 horas. Se daquele dia para o outro não tivesse uma resposta dele, não tinha mais o que fazer. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, só um milagre. E eu lembro que a única coisa que eu consegui falar para ela, eu falei assim, mas eu acredito em milagres. E dali fomos embora, não podíamos ficar, estava recém-operado, e fomos para casa e fomos orar. Para quem não acredita no poder da oração, a oração tem poder sim. Não porque nós somos merecedores, não porque eu orei, não porque meu pastor orou, mas porque Deus faz como Ele quer, conforme Ele quer. E passamos orando, ali, aquele momento ali, orando. E depois daquela oração eu consegui cantar. E eu lembro que o louvor falava assim, em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar. Quando você clama, se ouve do céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E aí eu botei esse louvor para repetir várias vezes. Na época ainda era CD, né? E botei para repetir e eu vi toda vez falar, adore, exalte, com a alma, proclame, agora a sua bênção chegou. E falava, em vez de reclamar, comece a adorar. E eu comecei falando a letra desse louvor. Muito importante, às vezes, louvores que têm letras que te levam à meditação. Porque esse louvor fala, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Deus tem várias promessas na Bíblia para nossas vidas. E depois dali eu consegui orar. E aí quando eu consegui orar, eu falei, Senhor, o Senhor deu. E durante esse tempo todo que o Senhor deu uma promessa. Então não vai ser agora que o Senhor não vai cumprir essa promessa. E se for da tua vontade, que fosse só esse momento aqui, que o Senhor faça a tua vontade, não a nossa. Se for para ficar por sofrimento, se for para ficar com algo, que o Senhor faça a tua vontade. E ali sim, eu consegui chorar. E no dia seguinte, ao ir ao hospital, o milagre foi em menos de 24 horas. Porque ao chegar no hospital, aquele quadro já não era mais o mesmo. Aquele quadro tinha mudado totalmente, que nem os médicos conseguiam explicar o que houve. Mas as enfermeiras, porque Deus honra a oração, as enfermeiras confirmaram. As 4 enfermeiras que ficavam no plantão na UTI eram evangélicas. E elas falavam que elas oravam a noite toda para que Deus mostrasse o milagre dele. Porque os médicos estavam achando o dono da vida e da morte. E Deus honrou a oração também daquelas mulheres. Então, quando Deus está no controle, Ele nos dá uma paz. Então, ali eu vejo que ali também foi um processo de cura para mim. Porque eu não chorava. E quando eu não chorava, eu também não falava. Ninguém sabia, imaginava o que eu estava pensando, o que se passava na minha cabeça, né? Então, nós muitas das vezes precisamos tirar aprendizado da situação que nós passamos. Nada acontece por acaso. Nada, como o pessoal diz, é o destino. Não é o destino, Deus já escreveu. Nós, às vezes, que não entendemos e não percebemos.
qual é o propósito de Deus, porque nós estamos mais focados no nosso propósito. No nosso propósito carnal, no nosso propósito terreno. Hoje, qual é o propósito das pessoas? Ganhar dinheiro, ser bem no seu negócio, ter saúde. Agora, então, nessa época de pandemia, só se fala nisso. E hoje eu li ali, maldito o homem que põe a sua confiança em outro homem. A nossa confiança não tem que estar baseada em homens, mas em Deus. Em Deus. E essa confiança em Deus tem que ser uma confiança que me leve a obedecer esse Deus. Nós queremos que as bênçãos de Deus venham até nós, mas nós não queremos obedecer. Nós não queremos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades. Nós não queremos renunciar o ego. Não, eu não quero, eu não vou procurar ninguém, eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Se eu já estou em Cristo, Cristo já me perdoa, então... Não, nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, porque a obediência é isso. Quando nós obedecemos, nós às vezes contrariamos a nossa vontade. Você vê uma criança, quando você fala para ela assim, não faça isso, às vezes ela até te obedece, mas ela sai dali com a cara, porque contrariou a vontade dela. Ela obedeceu, ela não fez, mas contrariou o que ela queria fazer. Então nós também, adultos, somos como crianças. Quando nós obedecemos a Deus, contrariamos a nossa vontade humana, a nossa vontade terrena, a nossa vontade da carne. Nós lutamos contra a nossa própria carne, porque o espírito e a carne não andam junto. Não pode andar junto. Então a minha carne manda eu ir para cá, mas o espírito manda eu ir para cá. Mas eu quero ir para esse lado. Mas o Espírito Santo manda eu ir para outro. Nós lutamos. É uma guerra constante entre carne e espírito. Porque aquilo que eu quero fazer não é. Às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. Aí faço o mal. Mas aí a misericórdia do Senhor vem sobre nós. Então nós precisamos colocar a nossa vida ao altar do Senhor e entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Às vezes nós proferimos palavras, nós proferimos coisas, porque nós queremos proferir daquele jeito. Nós às vezes, com a própria língua, nós matamos determinadas coisas. Ah, não adianta, não tem jeito, não vai para frente. Ah, mas está assim porque fez isso. Não. Nós não devemos proferir coisas que sejam para desgraça do outro. E muitas das vezes também nós ficamos presos a acontecimentos que nos marcaram e montam nas nossas costas. Às vezes um casamento que não deu certo, às vezes um filho que se desviou totalmente, não falo dos caminhos de Deus, mas um filho que se desviou na vida. E aí nós ficamos às vezes nos culpando e ficamos remoendo coisas que poderia ser resolvido simplesmente com uma conversa. Mas uma conversa sem cobrança, uma conversa sem agredir, né? E nós às vezes não fazemos isso, nós já vamos para cobrança e para agressão. E quando nós somos atraídos por Deus a obedecer, eu já falei isso e vou repetir, nós produzimos o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade. Poxa, mas como ter paz nesses dias difíceis? Sim, por nós mesmos nós não teríamos paz. Mas a paz que Cristo dá, o mundo não entende. Pô, como que eu vou ter alegria com tantas coisas ruins acontecendo? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas muitas das vezes nós nos enganamos, como diz antes aí de falar do fruto do Espírito em Gálatas 6, fala do obra da carne,
lascívia, contenda, bebedeira. E hoje o que nós estamos vendo, o índice do consumo de bebida no meio do povo cristão. Nós hoje temos visto filhos de pastores se embriagando. Porque veio uma onda de não tem nada a ver tomar um gole. É socialmente. Mas se você... Aí vou voltar lá. A Bíblia disse que a carne e o espírito não andam junto. Então, se eu estou em espírito com Deus, servindo quando eu falo, mais uma vez, não estou falando de servindo por você ser de uma igreja, não. Você pode servir a Deus aí aonde você está, com sua conduta de obediência. E aí sim ele vai te mostrar um lugar para você prestar comunhão. Se você diz que serve a Deus, que você busca a Deus, obra da carne, o espírito não anda junto. Então, como eu saio de um culto e vou beber? Como eu saio de um culto e vou sentar numa roda de bebida? Porque isso não tem nada a ver. Gálatas diz que é obra da carne, a bebedeira. Ah, mas eu só bebo socialmente final de semana. Final de semana, todos você bebe? Então vigia, porque de repente você não está agradando a Deus, você está se convencendo que você está agradando a Deus. Tem pessoas que falam assim, domingo eu não posso deixar de ir em um culto, é como eu me sentisse vazio. Vai para o culto como um ritual, vai para o culto como uma coisa assim, eu vou, porque se eu não for, Deus não me abençoa, vai como um ritual, mas o coração não está ali. Como eu sei de pessoas e vejo pessoas que choram, se quebrantam, postam um vídeo e depois postam foto em roda de bebida. Gente, é uma contradição muito grande. Então, será que essa bebida está suprindo uma falta? E essa falta é algo, um vazio que você tem, que ainda não foi preenchido por Deus, porque você ainda não abriu espaço? Sim, às vezes está vazio aquele espaço. Voltando lá no texto que eu falei, pedi e dar-se-vos-á, porque você não pediu a Deus ainda para entrar nessa área. Deus não invade, Jesus não invade, Ele está à porta e bate. Outra coisa que nós estamos vendo absurdamente é o culto ao corpo. As pessoas fizeram das academias suas igrejas, onde ela ali bate o cartão de manhã, de tarde, de noite. Tem uns que vão todos os dias, de domingo a domingo, e vários horários, preservando o corpo, endeusando ali, para preencher um vazio. Não, eu estou indo para a academia, que é para suprir minha depressão, que é para suprir minha ansiedade, a minha síndrome disso, minha síndrome daquilo. Sim, é importante o exercício, sim, para a nossa saúde. Mas não pode tomar o lugar de Deus. Não pode tomar o lugar de Deus. Porque é uma fuga, porque você vê as mesmas pessoas que postam aquilo ali que está na academia, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que tá, é a mesma pessoa que posta às vezes na madrugada que perdeu o sono. Então supriu o quê? Não supriu nada. Foi só um engano, porque buscou na fonte errada. Vá para a academia sim, faça seus exercícios sim, é muito bom para a saúde sim. Mas não deixe de buscar e beber na fonte da vida, na fonte da energia para a vida, que é Cristo. Porque enquanto você não buscar nessa fonte, você vai sentir sempre um vazio. E muitas das vezes eu vou falar de novo do perdão. Libere perdão. Libere perdão. Mas eu não tenho que perdoar nada a ninguém. Todos os dias nós temos que perdoar algo a alguém. Porque às vezes aquilo que não é nada para mim é muito para o outro. Às vezes uma coisa que eu acho bobeira para o outro não é. E nós temos que pedir perdão ao nosso Deus e Pai todos os dias, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos carne. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus
mas nós não somos Deus. Nós não somos como Deus. Nós não somos, como eu vou dizer, perfeitos. Nós somos falhos. E muitas das vezes nós estamos vivendo tanto momento de angústia, aflição, porque nós estamos nos desviando de qual fonte devemos buscar. E eu vou terminar falando 2 versículos. Eis que estou à porta e bato. Ah, mas eu já sou cristão, eu já vou à igreja, já participo de tudo. Sim, você é cristão, o Senhor te resgatou, mas você ainda não se abriu totalmente para Ele. Ah, mas Ele não é Deus, não sabe todas as coisas. Sim. Todas as vezes que Jesus ia realizar um milagre, Ele perguntava, o que queres que eu te faça? O cego sabia, Jesus sabia que o cego era cego. Precisava ele perguntar para o cego, o que queres que eu te faça? Se ele sabia como era cego, mas ele quis ouvir da boca do cego. Eu quero ver. E quando ele abriu aquela boca, eu quero ver, ele quis dizer assim, eu quero ver e viver essa voz que eu estou ouvindo. A mulher corcunda, há anos dentro do templo, quando fala que ela era filha de Israel, entende-se que ela era já participava, ela era da tribo dos que serviam a Deus. Há anos. E quando Jesus chegou e falou que ela deixou-se ouvir a voz de Jesus, que ela conectou o coração dela com o coração de Cristo e falou, eu quero essa mudança, o Senhor liberou a cura. Às vezes a sua cura para a sua ferida da alma está nisso, de você ouvir a voz do Senhor e deixar Ele quebrantar, transformar a tua vida. A mulher adúltera, Jesus, muitos falam assim, mas Jesus andou com todo mundo, andou até com prostituta. Ele não andou com prostituta. Ele chegou para a prostituta e falou, vai e não peques mais. Ele curou e mandou mudar de vida. Ela passou a andar com Jesus porque ela mudou de vida, ela não continuou na mesma vida. A mulher samaritana, quando Jesus chegou e falou assim, cadê o seu marido? Jesus sabia que ela já tinha marido que não era dela. E ele perguntou, cadê o seu marido? E ela foi sincera e falou, esse que está comigo não é o meu marido. E ali também houve uma mudança de vida. Então, sim, Jesus se aproximou, sim, dos pecadores, da prostituta, de todos, mas eles não permaneceram no pecado. Eles mudaram de vida com esse encontro. Então, você precisa mudar de vida. Como eu falei, só você sabe em que área você precisa mudar. Pedir um perdão, um quebrantamento, uma mágoa que você está sentindo. Mas eu não tenho como pedir perdão porque a pessoa já morreu, já se foi. Peça a Deus para te perdoar o que você fez com aquela pessoa, que Deus leve. Porque se a pessoa já se foi, você vai ficar sofrendo sem ter uma solução. Mas Deus pode fazer, Ele vai te perdoar e aí é a maneira. Então eu vou terminar com 2 versículos. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a tua porta. Como eu falei, você já é cristão, mas às vezes abriu a porta, não abriu por completo. Ele entrou, mas você escondeu as sujeiras. O Senhor sabe, mas Ele quer que você se abra. E também lá em Mateus fala, pedi e dar-se-vos-á. Peça, mostre. E eu vou terminar com esse louvor aqui que diz, um terremoto pode acontecer na tua casa, na tua vida, uma mudança de vida. Seja qual for o teu problema, eu te convido a adorar. Adora o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua entrega, de toda a tua sinceridade. Como eu falei, fale como se estivesse conversando com alguém. Feche a porta do teu quarto, do banheiro, abre a boca, fale, se derrame diante do Senhor. Problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um
balança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Sempre vale a pena adorar, não importa o que você está passando. Não é eterno esse sofrimento que você está passando ou que você passou. Eterna vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, ore ao Senhor, transforme em oração essa canção e sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui. Eu acredito que um terremoto vai acontecer na tua casa. Todas as cadeias, todos os laços que nos cercam vão cair em nome de Jesus. Porque quando não há o que fazer, se a nossa dor é muito forte, escute a voz do Senhor, estende a mão para o céu e louve ao Senhor, porque Ele tem poder sobre essa dor, Ele tem poder como curar, como transformar toda adversidade em bênção, toda tristeza em alegria, mesmo em dias difíceis. Nós vamos encarar com outro olhar, porque Ele tem poder para isso. Paulo e Silas estavam presos, sem ser culpados de nada, e mesmo assim adoraram. Às vezes você está passando por coisas, às vezes você não tem culpa pelo que você está passando, mas adora ao Senhor de coração, não só por querer uma recompensa, não só por querer em troca uma cura. Busca o Senhor, creia no Senhor, Ele pode fazer. Quando não há o que fazer, quando nada vai acontecer e o inimigo vai se ater, porque não há cadeias onde há adoração. Diga aleluia, glorifique ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia, 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 aleluia. Paulo e Silas estavam presos numa prisão, sem ter feito nada. Qual a prisão que tem te deixado preso e acorrentado? É uma falta de perdão? É algo que te aprisiona? É algo que te deixa acorrentado? Você está aprisionado pelo luto? Você está aprisionado pelo desemprego? Você está aprisionado com os acontecimentos no mundo, isso te deixa preso, entristecido? Então, faça como Paulo e Silas, adore. Um terremoto vai acontecer aqui. Todas as cadeias que te cercam vão cair em nome de Jesus. Se você tem sido cercado pela opressão, pela depressão, pela tristeza que você às vezes nem sabe de onde vem. Sim, mas às vezes também eu me sinto assim, mas eu creio que o Senhor está no controle da minha vida, então eu creio que Ele está no controle da tua também. Liberte-se, deixa Ele entrar. Fale com Ele todos os teus problemas e adora o Senhor. Quando eu me sinto entristecida, quando eu me sinto abatida, eu abro a boca e louvo ao Senhor, porque eu sei que tudo está no controle dEle. Eu sei que tudo acontece com a permissão dEle. Então às vezes nós passamos por coisa que é para nos fazer aproximar de Deus.
E não há cadeias onde há adoração. Quando nós louvamos, todas as cadeias são quebradas. Creia, busque ao Senhor, adore ao Senhor, e as feridas emocionais da tua alma serão libertas. Se a sua ferida é causada, como eu falei, por alguém, por algo, e às vezes você acha que você é super forte, que você já superou tudo, reveja, abra a boca, converse com o Senhor de forma clara, falando: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou sabendo, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu não estou sabendo lidar com essa enfermidade, eu não estou sabendo lidar com o luto, eu não estou sabendo lidar com a escassez, com a falta de dinheiro. Senhor, eu não estou sabendo lidar com as mágoas que eu tenho. Toque o céu. Mais uma vez, eu vou só esse louvor que alguém pediu aqui para que fizesse. Saiba, é tempo de vigiar e orar. É tempo de ampliar a visão. Amplie a sua visão. Falamos várias coisas, vários textos, mas creio que o Espírito Santo de Deus vai confirmar em teu coração o que você está precisando. Faça essa oração. Tocar o céu, até tocar o céu. Busca o Senhor nesse momento. Adora o Senhor. Nós fomos criados para adorar, exaltar o nome do Senhor. A graça do Senhor está estendida para nós. Estamos sofrendo tanto, por quê? Porque nos afastamos do caminho das vontades do Senhor. Não adianta procurar nas bebidas, não adianta procurar nas comidas, não adianta procurar nos exercícios, não adianta procurar nos trabalhos demais. Porque de repente esse vazio que você está sentindo precisa ser preenchido por Deus. Toque o céu, adore o Senhor. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. Busca a direção de Deus. É tempo de se levante e haja. É tempo de ampliar a visão, renovação da mente, metanoia. Você precisa renovar a tua mente e não vos conformeis com esse século, mas buscai o perdão e a renovação do Espírito Santo. Tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Busca o Senhor até tocar o céu. Adora o Senhor que Ele vai te ouvir. Mude de vida. Olha a sua vida com uma outra visão. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha uma boa semana na presença do Senhor.
busca o Senhor, adora o Senhor de coração, de entrega, coração quebrantado. Não procure ser perfeito, porque se você procurar a perfeição, nunca vamos encontrar a perfeição se não buscarmos em Deus, e nunca seremos perfeitos nessa terra. Quarta-feira, aguardo vocês, mulheres, para o nosso bate-papo de mulheres. Não será o mesmo assunto. Nós vamos falar de papos direcionados para mulheres, né? Nós mudamos de quarta-feira para quinta-feira, às 19h30, horário de Brasília. O pessoal de Rondônia, aí de Ariquemes, né, será às 18h30. Se não der para ver ao vivo, veja depois gravado. E eu sei que Deus tem uma palavra para você. Eu sei que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não nos levantou para termos espírito de covardia. E eu creio que o Senhor me despertou a ajudar a você, levando a palavra, e também me ajudar. Porque quando eu falo de algo, de experiências e da Bíblia, estou falando para a minha vida também. Não adianta eu falar para a sua vida sem antes eu ter tido as experiências. Então, se a minha vida, se a minha experiência com Deus tocou a sua vida, é obra do Espírito Santo, porque de mim mesma eu não tenho poder nenhum. Só o Senhor Jesus que tem. Então, quinta-feira, às 19h30, que o Senhor te abençoe. Quer orar, quer falar, quer se abrir, quer um aconselhamento pastoral, pode entrar no meu WhatsApp, que ainda está com o prefixo 69, né? 6999-327-8721, e podemos conversar a qualquer hora que você quiser. Está deprimido, está ansioso, está triste? Podemos conversar e buscar a direção em Deus. Que o Senhor te abençoe.